Seria esse o fim da globalização, do multilateralismo, o fim do dólar, o começo da ruína desse sistema como a gente conhece hoje, com os Estados Unidos sendo a moeda mais desenvolvida do mundo e o país que manda nas relações internacionais? É isso que vamos ver aqui nesse vídeo. E o que está acontecendo? O mundo está mudando e pode ser esse o fim da globalização como conhecemos. O dólar deixa de ser apenas uma moeda e ele passa, na verdade, agora a ser uma arma. O que isso significa para os seus investimentos e para o futuro da economia? Tudo isso eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Eu sou o Cauê Malacrida, especialista CEA em investimentos reconhecido pela Ambima. E você pode se inscrever no canal e deixar o like apenas se o vídeo te agregar algum conhecimento. Algum conhecimento que você não tinha, você vai lá e deixa o like. Senão, você pode seguir com a sua vida e bora pro vídeo de uma vez. E a gente pode começar aqui com a história do dinheiro. Como que o dinheiro se desenvolveu ao longo da humanidade. Antigamente, as moedas eram lastreadas em ouro ou eram o próprio ouro em si. E os governos tinham três formas de financiar os seus gastos. Os impostos, só que se eles aumentavam muito os impostos, você tinha risco de revoltas, porque a população não ia aceitar pagar tantos impostos para financiar uma guerra ou gastanças do governo. Dívidas, só que aí a dívida você tem que convencer o credor, né, a pessoa, o investidor, que você tem condições de pagar isso para ele com juros no futuro, porque ninguém vai te emprestar dinheiro a troco de nada. E uma terceira forma que os governos descobriram ao longo do tempo é você fazer a emissão da moeda, você ser o dono da moeda e aí você pode emitir o quanto você quiser. Só que tem uma coisa, quando você emite moeda nova, você não está criando riqueza, você não está deixando a população mais rica, você não está adicionando riqueza, ouro, saúde, desenvolvimento para a sua população. Senão seria muito fácil, né? Todos os países iam se juntar e emitir moeda a rodo e aí todo mundo ia ficar bem da vida. Só que não, isso não acontece. O que acontece quando você emite moeda nova é uma inflação disfarçada. Por quê? Porque imagina que o João e a Maria tinham 10 reais cada um. E aí, por eles já conhecerem quanto de moeda que tem em circulação, eles conseguiam definir os preços certo e o valor certo de cada item, cada bem. Só que quando o governo vai lá e injeta 30 reais novos na economia, antes aquele sistema que tinha 20 reais cada um, agora ele tem 50 reais em circulação, sendo que esses 30 vieram do governo. Então o governo pode comprar a preços antigos, ele pode comprar com dinheiro novo, que ele criou do nada. E aí ele consegue obter essa vantagem para ele. Então seria tipo um imposto disfarçado, né? É a inflação do dinheiro. É o poder de compra das pessoas que está sendo roubado. As pessoas estão sendo. O dinheiro das pessoas está sendo diluído e o governo está obtendo para si essa vantagem econômica. Então, aí os governos eles percebem que eles não precisam do lastro em ouro, que se eles tiverem as próprias moedas, eles não teriam limites na impressão de moeda nova. E aí eles conseguiriam se financiar sem depender de impostos ou de dívidas. Eles conseguiriam simplesmente emitir moeda nova, que aí a população não ia perceber que ela estava sofrendo esse imposto, né? Que seria tipo um imposto disfarçado. Então, qual que é o resultado disso? O poder de compra da população foi sendo diluído silenciosamente e todos os países, né, todos os estados, descobriram que era muito vantajoso se eles acabassem com o lastro em ouro e simplesmente colocassem as próprias moedas em jogo. Então, é aí que a gente vive nessa moeda fiduciária. A fidúcia, né, a moeda fiduciária, fiat, é a moeda que ela foi colocada como moeda simplesmente por uma decisão do governo, uma canetada. Não foi a população que escolheu usar aquilo, ninguém foi livremente ir lá, decidiu usar o real ou o dólar como moeda. As pessoas simplesmente foram obrigadas a usar isso por meio de um canetaço, né? É a moeda oficial e ponto, acabou. Você vai ser obrigado a pagar imposto com isso, você vai ser obrigado a fazer trocas com essa moeda nova. Essa é a moeda fiduciária que a gente tem hoje em dia, que não tem lastro em nada. O governo pode simplesmente emitir ela do nada e ponto, acabou, você vai ter que usar aquilo. Então tivemos o acordo de Bretton Woods. O que acontece? Pós Segunda Guerra Mundial, né, na Europa e na Ásia, esses países eles foram imprimindo moeda a rodo, se endividando para conseguir financiar a guerra, porque a guerra é cara de ser financiada, certo? Você está deslocando pessoas que poderiam estar produzindo, que poderiam estar plantando comida, e você está deslocando para guerra, né? Para pessoas perdendo vidas, pessoas destruindo coisas, coisas pegando fogo. Tudo isso é muito caro de você financiar. E aí a Europa e a Ásia estavam destruídas. Por quê? As terras estavam destruídas, as infraestruturas estavam destruídas, as ruas, as estradas, tudo estava destruído. E eles estavam endividados. A Europa e a Ásia praticamente inteira estavam destruídos no pós-guerra. E só quem estava bem de dinheiro e que ficou longe dessa briga toda, só chegou para colher os louros, foi os Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos ofereceu financiamento e reconstrução
da Europa e da Ásia ali, ele ia financiar essa ajuda para reconstruir a Europa e a Ásia, em troca de esses países usarem o dólar. E o dólar teria um lastro em ouro, ou seja, uma confiança mundial, porque todo mundo confiava no ouro até então. E todos os países aceitaram, porque eles não tinham nada a perder, né? Eles iam trocar 6 por meia dúzia, porque eles já usavam o ouro ali como, no final das contas, eles tinham o ouro como a base deles, e eles agora estariam usando o dólar, que teria um lastro em ouro, ou seja, eles não iam ser dilapidados, eles não iam ser diluídos pelos Estados Unidos, porque no fim você tinha um lastro em ouro do dólar. Então eles iam estar recebendo financiamento a troco de só usar um dólar que tinha um lastro em ouro, ou seja, não tinha nenhum problema até então. Só que na década de 70, o Nixon remove a conversibilidade do dólar em ouro e do ouro em dólar. Então, agora os Estados Unidos eles ganham um poder absoluto de imprimir a moeda global. Por quê? Agora todos os países já estavam acostumados com o dólar, já tinham muito dólar nas suas reservas, e todos eles já estavam usando o dólar como moeda global. E, com isso, os Estados Unidos tinham um poder muito grande. Eles tinham a grande vantagem de ser as pessoas que imprimiam o dinheiro que todo mundo utilizava. Então, se todo mundo utilizava, quer dizer que a inflação de quando você imprime uma moeda nova, um dólar novo, ela ia estar sendo distribuída pelo mundo inteiro. Aqui no real, né, no nosso real brasileiro, quando você imprime um real novo, você vai estar diluindo a inflação dessa criação de moeda nova em 200 milhões de pessoas, que é o que a gente tem de população no Brasil aproximadamente. Mas quando o governo dos Estados Unidos imprime um dólar novo, ele está espalhando essa inflação por 8 bilhões de pessoas que querem o dólar. Todo mundo quer dólar. A China quer dólar, a Índia quer dólar, a Rússia quer dólar, todo mundo quer dólar. Então, quando os Estados Unidos eles imprimem dólar novo, eles estão espalhando isso por muito mais lugares. Ou seja, eles podem imprimir muito mais. Eles podem ter essa vantagem absoluta de ter esse poder de imprimir a moeda global. Olha como isso é poderoso. E foi aí que a gente começou a era da globalização e do multilateralismo. Ou seja, a gente tinha um liberalismo correndo solto, o capitalismo, né, sem muitas barreiras comerciais, todo mundo negociando entre si, troca global de indústrias, né, todos ganhando. Os Estados Unidos importando barato, a China cresce, a Europa exporta, os Estados Unidos abrem indústrias na China, a China abre indústria nos Estados Unidos, ninguém estava muito ligando para se era inimigo, se já foi, se tem divergência política. A pobreza global diminuiu, a riqueza global ela aumentou, isso é indiscutível. A fatia do bolo ela ficou mais gorda para todo mundo. Claro, não é como se toda a pobreza do mundo tivesse acabado e todo mundo tivesse ficado rico. A desigualdade ela continuou, né? Ainda existe a desigualdade, mas a pobreza global ela diminuiu. Os países conseguiram se desenvolver mais, o IDH do mundo aumentou, todo mundo parecia estar bem nesse sistema. E tudo parecia bem, até a primeira grande quebra, que acontece quando a Rússia invade a Ucrânia. E aí a gente percebe que o dólar ele vai ser usado como uma arma. Por quê? A Rússia invade a Ucrânia e os Estados Unidos, como uma sanção, né, de estar defendendo ali um aliado, que seria a Ucrânia, e bloqueando um inimigo, que seria a Rússia, os Estados Unidos vão lá e bloqueiam os ativos russos que estavam em dólar. Por quê? Como a gente tem esse mundo em que todo mundo depende de dólar, os países eles têm meio que uma obrigação de ter dólares nas suas reservas para conseguir negociar com os outros países. Então, você não ficaria tão à mercê da flutuação do dólar. E é por isso que a Rússia tinha ativos em dólar, e bastante, muitos recursos. E aí, os Estados Unidos mandam uma mensagem para o mundo. As reservas em dólar elas podem ser congeladas, porque foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso nunca tinha acontecido na história. E aí a gente tem uma reação global, uma coisa que começa a se desencadear na primeira invasão da Rússia à Ucrânia, que é a venda de treasuries, a venda de títulos americanos. Os títulos americanos de curto prazo são o que os bancos centrais globais eles geralmente compravam. Por quê? Eles tinham que ter dólares no mercado, né? Eles tinham que ter dólares na reserva deles. Só que melhor do que você ter dólares é você ter títulos americanos, que vai estar ali gerando uns juros e você também vai estar com os dólares. Você consegue converter rapidamente ali os títulos americanos em dólares. E quando isso aconteceu, e aí a maioria dos países grandes e desenvolvidos perceberam que o dólar poderia ser usado como uma arma. E aí eles começaram a vender os treasuries que eles tinham, os títulos americanos, antes que a coisa começasse a ficar feia. E aí desde então a gente tem a maioria dos países industrializados e grandes vendendo títulos americanos no mercado e comprando aceleradamente ouro, comprando ouro desesperadamente. E aí tem uma coisa interessante no ouro. Porque o ouro ele é um ativo muito valioso quando a gente está num momento de incerteza. Por quê? O ouro ele é só uma moeda. Ele é um metal que fica parado, que não te gera juros, não te gera nada. Ele só é um metal que, historicamente, na humanidade, a gente usou ele para preservar poder de compra.
E em tempos de crise, esse ouro ele é muito demandado, porque as pessoas não estão mais confiando na moeda fiduciária, na moeda dos governos. E aí o dólar, ele sobe o valor dele fica mais elevado, as pessoas desejam mais ouro. Em tempos de incerteza, você vai preferir receber em dólares, que você não sabe se os Estados Unidos vai estar aí por mais muito tempo, ou você prefere receber em ouro? As pessoas estão preferindo receber em ouro agora, então a gente está vendo um decaimento desse desejo pelo dólar. Então, o dólar ele deixa de ser um elemento neutro, né, uma moeda neutra, e passa a ser um instrumento de poder. E as pessoas passam a se livrar de dólares comprando mais ouro, principalmente os bancos centrais da China e outros países desenvolvidos. E aliado a isso, ou você pode ver como uma consequência também, o Trump está enfrentando um problema muito grande nos Estados Unidos. Por quê? As indústrias que estavam nos Estados Unidos começaram a migrar para a China, para México, para a Europa. Por quê? A produção interna ela é muito cara dentro dos Estados Unidos. Ela é pouco competitiva. Por quê? Você está com seus custos em dólar. Você tem que. Por quê? Você tem que comprar mão de obra de uma população ali que recebe em dólares, que é muito cara, porque a população dos Estados Unidos ela é bem desenvolvida, então eles. A hora de trabalho deles é mais cara do que, por exemplo, de um chinês que vai estar recebendo em yuan. E aí você pode simplesmente imprimir dólares novos e comprar aquele trabalhador chinês, comprar a hora dele, no caso. Comprar a hora de trabalho dele que você vai estar pagando em yuan. Então, é uma coisa muito boa, né, para os Estados Unidos, que eles conseguiam comprar mão de obra barata em quase todos os lugares do mundo, menos dentro do próprio Estados Unidos. Só que, quando a gente tem momentos de incerteza, de conflitos, é muito ruim, por exemplo, para os Estados Unidos, ter as indústrias dele em outros países, não no território próprio. Por quê? Aí os Estados Unidos, imagina se esse multilateralismo realmente acaba de vez. E aí, as indústrias que estavam dentro da China, o exército chinês só cerca lá, fala assim: não, agora vocês vão ficar produzindo aqui dentro. Não quero mais ninguém mandando para fora os iPhones que vocês produzem aqui, não. Então, o Trump ele viu que isso era um grande problema. Por quê? As indústrias saíram dos Estados Unidos correndo. E aí, eles não tinham uma produção interna. Se começasse algum tipo de guerra, algum conflito, eles não teriam como se sustentar sem ter que ficar comprando dos inimigos deles. E a resposta do Trump foi tarifas de importação e incentivo à indústria nacional. E aí, imagina quem que já fez esse tipo de processo de protecionismo, quem que tem um histórico de fracasso com esse tipo de política? O próprio Brasil. A gente vive fazendo isso, taxou as blusinhas da Shein para tentar fortalecer a indústria nacional. A gente faz isso a vida inteira, só que isso não é uma coisa interessante, né? Veja o Brasil como exemplo. A gente não conseguiu desenvolver as nossas indústrias, desenvolver tecnologia aqui dentro, só taxando as pessoas de fora. Não é assim que você coloca um incentivo à indústria nacional, pelo menos não da forma certa, porque nunca deu certo no Brasil. E eu, como um liberal, não acredito que tarifas sejam uma coisa interessante para você desenvolver a indústria, né? Para mim seria muito mais interessante você investir em educação, investir em tipos de incentivos dentro do Brasil, tirando as tarifas daqui e não colocando mais tarifas. E por isso que eu vejo esse movimento do Trump como um movimento completamente errado. Ele está indo completamente contra os ideais que colocaram os Estados Unidos nessa posição que eles são essa potência hoje, que seria um multilateralismo, né? Um Estado liberal, da economia liberal, sem o Estado interferindo dentro da economia, só definindo as regras do jogo, mas sem esse tipo de tarifas de importação, de exportação, de protecionismo com tarifas. Sou completamente contra. E aí a gente tem um novo mundo de incertezas. Os países voltam a investir em defesa militar. A Europa ali percebeu que eles estavam muito dependentes da OTAN. E agora a gente tem um novo mundo de incertezas. Os países voltam a investir em defesa militar. A Europa já voltou a investir pesadamente em ativos militares, em defesa militar. Redução da confiança mútua entre as nações, todo mundo se desconfiando ali, começando a olhar para o próprio território, para trazer as indústrias para dentro do seu próprio território. Mais nacionalismo, né? Menos cooperação. E mais um risco, o fim da amizade econômica global. As pessoas se estranhando, Trump colocando tarifas absurdas dentro dos próprios aliados, né? Dentro das próprias alianças que ele tinha. Tudo isso vai enfraquecendo os elos, as pessoas vão começando a olhar mais para o próprio território, para tentar fortalecer a indústria nacional que está dentro do próprio território, e parando de investir em novos territórios, em novos países, pelo menos que não sejam aliados, e a gente vê o fim desse multilateralismo, né? Parece que essa globalização em massa que a gente está vendo, todo mundo negocia com todo mundo, está se acabando agora. E aí, partindo para o lado dos investimentos, o impacto nos mercados ele é gigantesco. As bolsas mundiais elas estão depreciadas, fora os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, nos últimos 15 anos, foi os melhores investimentos do mundo, foi nos Estados Unidos, principalmente puxado pelas Big Seven, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon.
o valuation dessas empresas está muito elevado. As pessoas esperam que eles continuem crescendo exponencialmente para sempre, como se não houvesse um fim para esse crescimento. Nada cresce até o céu, nada cresce indefinidamente, nenhum foguete sai disparado e nunca mais para. Ou seja, a gente tem os mercados dos Estados Unidos com PL muito elevado, ou seja, um lucro baixo frente ao preço que eles estão pagando, e os mercados emergentes, como Brasil, Índia, China, estão muito depreciados, parecem estar muito atraentes e baratos. E agora, o dinheiro que estava indo para dentro dos Estados Unidos vai parar de focar só lá. Porque, como eu disse, o fim dessa amizade, o fim do Trump, dos Estados Unidos, como aquele liberal, como aquele país que aceitava tudo, agora as pessoas começam a desconfiar disso. Então, o dinheiro para de fluir lá para dentro, principalmente agora que as pessoas estão percebendo que, os Estados Unidos está muito endividado, eles estão com uma dívida trilionária lá, né? Para cada dólar que você tem em circulação, você tem quase 2,7 de dívida para cada dólar que existe, com valuations caros. E tudo isso com o dólar se enfraquecendo agora perante as outras moedas do mundo. Então, tudo isso parece desenhar um cenário de que os Estados Unidos está caro e dependente de tecnologia e os emergentes estão baratos e focados em valor e commodities. Porque pensa em tempos de guerra, de conflito, o que as pessoas vão querer? Vão querer Microsoft, Apple, Nvidia? Ou eles vão querer comida, petróleo, todo tipo de commodities, soja, algodão, milho? Isso é comida, são investimentos em valor e são investimentos que estão muito baratos no momento. Então, por isso que a gente começa a ver uma mudança de paradigma ao que tudo indica. E toda essa história que eu contei do ouro, das moedas, de como que elas evoluíram, dos países, de como que eles se financiam, que a gente tem os impostos, as dívidas e a impressão de moeda nova, eu não tirei da minha cabeça, né? Eu estudei tudo o que também, né? Uma das referências é esse livro do Bruno Perini, Em Nome do Povo. Se o livro te interessar, eu vou deixar aqui o link na descrição para você adquirir pela Shopee. E o tema do livro principal é como o casamento entre o Estado e a moeda te deixa mais pobre. E aí, se você quiser adquirir o link aqui, eu deixo mais uma vez aqui o link da Shopee, que além do conhecimento que você vai adquirir do livro, você também ajuda esse canal a crescer, beleza? Vamos voltar para o vídeo para eu trazer a finalização desse vídeo aqui e as conclusões principais. Então, o que eu diria aqui, a diversificação ela é essencial. Então, a gente está vendo os principais bancos centrais comprando ouro para a reserva estratégica deles, é uma reserva de valor histórica que, durante toda a humanidade, a gente escolheu o ouro de livre e espontânea vontade para ser a grande moeda, né? As grandes civilizações que já existiram, todas usavam ouro e elas chegaram no ouro por livre e espontânea vontade, escolhendo que aquela seria a melhor reserva de valor. E os bancos centrais dos maiores países do mundo estão comprando ouro agora. Então, eu vejo que é uma ótima coisa para você adicionar no seu portfólio. O Bitcoin como um hedge digital. O Trump, ele está adquirindo muito Bitcoin e se colocando ali as reservas que ele tem de investimentos e de empreendimentos, ele está cada vez se aproximando mais do Bitcoin como se fosse um hedge digital contra esses sistemas centralizados. Se o presidente da maior potência global ele está comprando Bitcoin, né, nas carteiras privadas dele, por que nós, meros mortais, não deveríamos estar acompanhando esse movimento? E também mercados emergentes, como o Brasil, que está muito barato, tem várias empresas interessantíssimas, com PL baixo, PVP baixo, entregando um lucro ótimo. Brasil, Índia, China, com valuations atrativos. Indústrias americanas apostando nessa reindustrialização alinhadas ao plano do Trump, porque ele vai dar diversos incentivos para reindustrializar essa indústria dos Estados Unidos, e também são empresas que estão baratas, né? Fora as Big Seven, as empresas de tecnologia que estão muito esticadas, a bolsa americana, sem contar essas Big Seven, né? Só contando ali as indústrias, né? As empresas menores que estão entregando um lucro legal, elas parecem estar bem atrativas. E também cuidado com os títulos de longa duração em dólar, porque você tem esse risco político e talvez o dólar não esteja tão forte como ele foi nos últimos 15, 20 anos, se apreciando contra todas as moedas do mundo. Então acho que ficou um vídeo bem legal nessa linha do tempo, né? O ouro, depois você vai para o dólar com lastro, depois o dólar sem lastro e agora o dólar como uma arma. Talvez se iniciando uma nova ordem mundial, o fim do multilateralismo talvez esteja chegando, e essa possível realocação do dinheiro global. Principalmente agora que nos Estados Unidos vai abaixar os juros deles, né? O Fed já vê ali que já está no momento de baixar os juros do dólar. Então você vê que com essa taxa de juros do dólar a 5%,
eles estavam puxando, como se fosse uma gravidade, todo o dinheiro do mundo para lá. E agora, quando eles vão baixar essa taxa, o dinheiro talvez volte a circular para outros mercados, para outras bolsas, como Brasil, China, Índia, etc. Uma possível realocação do dinheiro global. E aí, duas perguntas chaves que ficam para vocês pensarem sobre isso e talvez para a gente discutir em novos vídeos. O dólar continuará sendo esse rei que a gente sempre conheceu? Ou a gente está entrando em uma nova era econômica? Sinceramente, eu apostava que o dólar seria a moeda global por mais um bom tempo, mas agora com essas notícias, né, e com essas decisões do Trump, colocando em risco os próprios aliados, tentando se proteger, fazendo protecionismo, não é uma política que me agrada e parece que, se você colocar numa perspectiva histórica, esse não é um tipo de decisão que sempre deu certo, né? Não é um tipo de decisão que leva algum país a se reconstruir e para ser uma potência. Não foi assim que os Estados Unidos chegou lá e não vai ser assim que eu acho que eles vão conseguir se recuperar dessa crise toda. Beleza? Fico por aqui. Valeu. Deixa o like no vídeo se ele te agregou alguma coisa. Se inscreve no canal. Valeu.